A1 ponto, dados pessoais, né? Deixa eu pensar. Ah, não, vou fazer o system, né? System ponto out ponto print. Tudo bem? E aí eu vou escrever assim, dados pessoais aluno. Bem, então vou mostrar os dados pessoais do aluno. Depois disso, eu vou dar um system ponto out ponto print. Opa! Cn println, e aí dentro do println eu vou colocar lá A1 ponto, e aí eu vou tentar acessar o método. Lembra que eu tenho, aqui ó, retorna dados, que é da classe pessoa. Então, eu vou usar ele, tudo bem? Então, vamos testar para ver como que fica, né? Para a gente ter certeza de que vai dar tudo certo. Então, vou dar um play. Torce, aí ó, nome José da Silva Sauro, RG, CPF e o número do celular. Então, eu consegui o quê? Pegar os dados do aluno. Então, se eu for lá no pessoa, ó, eu posso arrumar aqui, ó, o nome eu deixei, vou até rodar de novo. Vamos lá. Pronto. Então, agora foi, ó, José da Silva Sauro, RG, CPF e o número do celular dele, tá? Então, eu tenho aqui os dados do aluno. Tudo bem? Então, eu tenho os dados do aluno aqui. Se eu quiser, eu posso retornar dados, por exemplo, acadêmicos, né? E colocar um retorno a dados acadêmico pro meu aluno, tudo bem? Então, ele vai verificar isso. Então, eu tenho retorno a dados, eu vou lá na pessoa, ó, tenho retorno a dados. Se eu for aqui no aluno, por exemplo, eu posso criar, do mesmo jeito que eu criei aqui ó, na pessoa, vou criar aqui, ó, Ctrl C, vou vir aqui aluno, vou dar um Ctrl V, tá? Então, posso aqui fazer um retorna dados com ele. Só que ao invés disso, eu vou colocar aqui, ó. Já tem o nome do camarada. Então, eu vou colocar acadêmico. Vou colocar aluno. Eu vou chamar de retorna dados aluno. Então, public string retorna aluno. Tudo bem? Então, eu vou retornar os dados do aluno aqui. Abrir aqui, vou fechar aqui embaixo. E agora eu vou alterar os dados para vir os dados do aluno aqui. Então, em aluno, precisa trocar? Não, na verdade não. É que eu gosto para deixar tudo bem organizadinho. Então, primeiro vai ser aqui o curso. O curso. Tá? Aqui vou escrever curso. Não vou nem mandar. E data de ingresso. E ingresso. Ok? Então, aqui eu vou pôr data, ingresso. E o celular não precisa. Tudo bem? Então, o que eu fiz? Eu criei no aluno assim. E aí, eu vou ter que retornar, né? Então, return aluno, tá? Então, return aluno. Então, quando eu estiver aqui no principal, que eu fizer isso, eu posso fazer a mesma coisa, ó,
E aí eu falo assim, ó, você vai fazer o seguinte agora. O seguinte, você vai dar um return em aluno, ó. Então, vai retornar os dados, né, pessoais, e depois vai retornar o aluno, tá? Então, aqui, dados pessoais e dados acadêmicos, ok? Dados acadêmicos. E vou dar play. Aqui, ó. Trouxe os dados pessoais e trouxe os dados acadêmicos. Tá vendo? Então, ele trouxe as duas informações, tá? Ah, posso fazer a mesma coisa com o... Posso fazer a mesma coisa com o professor? Posso. Posso fazer a mesma coisa que eu fiz com ele, eu posso fazer com o professor também, tá? Então, você vê que eu fui lá e eu puxei as informações dos dados, ok? Bom, a herança, chegou a hora da gente implementar o polimorfismo. E vamos entender o que é o polimorfismo antes de implementar. Então, o polimorfismo em Java, né, no Java, ele é um recurso muito poderoso. Tá? E ele permite, né, que a gente, né, use as maravilhas da orientação objeto. Tá? Quando a gente mexe com polimorfismo, nós estamos mexendo com a parte avançada da programação, tá? Por isso é importante que você tenha entendido os principais conceitos de orientação a objetos. Então, o que é um objeto, o que é uma classe, o que é herança, tá? Então, é importante que você entenda, tá? O polimorfismo, para você ter uma ideia, ele é a capacidade do objeto comportar-se com o outro, né? Ele vai se comportar como um outro objeto, tá? Isso mesmo. Se for necessário, você pode dar um comportamento diferente ao objeto implementado. Por exemplo, tá? Você, você já foi numa festa, a fantasia, ou numa festa mesmo normal? Você, como você está no seu dia a dia? Então, se você vai numa festa fantasia, você vai, compra uma fantasia, se veste para ir à festa. Não significa que você deixou de ser você, só significa que você se transformou, né, para aquele momento, para aquela situação. É o caso do polimorfismo, tá? Então, uma das formas de aplicar o polimorfismo é utilizar a sobrescrita do método. Então, sobrescrever os métodos herdados, tá? Ou seja, uma classe mãe, no caso aqui nossa classe pessoa, possui um método que precisa ser reescrito na fase filha, na classe filha, tá? Mas você quer alterar o nome desse método, não quer alterar o nome, por exemplo. Então, lá a gente colocou, deixa eu ver qual o método que a gente colocou na classe. Eita. Qual o nome que a gente colocou na classe? Vamos lá. Fechei aqui, deixa eu só reabrir aqui. Bom, reabrir. Aqui na classe pessoa, eu tenho um método retorna dados, certo? Então, significa assim, eu quero usar o método retorna dados, só que eu queria dar uma alterada nele num num determinado momento do projeto. Só que eu não quero trocar o nome dele, eu quero deixar como retorna dados, tá bom? Bom, para isso, a gente vai sobrescrever o método. Então, a gente vai usar um comando chamado override, tá? Então, é mais ou menos assim. Vou colocar aqui no comentário. Arroba override. Então, a gente vai usar o override para fazer essa subscrição, essa sobreinscrição. Bom, vou usar o exemplo de cima. Então, esse exemplo aqui da pessoa, da escola, tudo. No código, né, do aluno, a gente criou um dados aluno. Então, aqui, ó, retorna aluno. Onde ele pega os dados, né, da classe mãe e apresenta os dados, certo? Então, é isso que ele faz. Uma outra forma de escrever esse método é deixá-lo com o mesmo nome que a classe mãe,
Contudo, isso daria um conflito. Então, entraria em conflito de nomes. Pois a classe mãe tem já um retorna dados e eu colocaria retorna dados aqui também no aluno. Tudo bem? E aí, a gente vai colocar a reescrita dele. Então, a gente vai acrescentar a palavra reservada, arroba, onde indica que ele vai ser sobrescrito. Então, assim, vamos pensar. Aqui na pessoa genérica, na pessoa, esse aqui é um genérico de pessoa. Por que genérico? Porque vai valer para qualquer pessoa. Eu vou vir aqui, coloquei as informações, certo? Aí eu vou lá na classe aluno, eu vou pegar e vou escrever novamente esse método aqui, retorna dados. Então, eu vou vir aqui, estou aqui com as informações no nosso aluno. Perceba que eu só coloquei curso e data de ingresso, tudo bem? Só coloquei os dois. Agora, eu vou escrever assim, ó, arroba override, tudo bem? Por que arroba override? Porque eu vou sobrescrever o método, tudo bem? Eu vou sobrescrever o método. Esqueci que o O é maiúsculo. Override, vou sobrescrever o método. E aí, o que eu vou colocar aqui? Ao invés de retorna aluno, eu vou retorna dados. O nome tem que estar igual ao nome na classe pessoa. O nome que eu vou sobrescrever. Outra coisa, eu só vou poder usar quando eu estiver herdando, certo? Se eu não estiver herdando, não tem override, porque ele não vai dar nem complicação, nem nada. Então, volto lá para o aluno. Override. E aí, eu coloquei as informações e dei um returning, né? E aí, eu vou colocar aqui, ó, dados. Por que dados? Porque lá eu não usei dados. Não é assim? Eu não tô montando uma string de dados. Então, eu tenho que colocar o que aqui, ó? Dados e dados. Tudo bem? E aí, eu vou vir aqui, ó. Lembra que eu criei uma string chamada aluno? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, vou criar uma string chamada dados. Tudo bem? E aí, eu vou pegar as informações da minha classe herdada lá. Como que eu vou pegar as informações da classe herdada? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever dados. Vai ser igual. E aí, eu vou pegar os dados anteriores. Super. Porque ela é minha super classe. E aí, retorna dados. Ou seja, eu vou trazer o que está lá na classe pessoa para os dados daqui e vou colocar, acrescentar mais as informações que eu coloquei, tudo bem? E depois dou um return em dados, tá? Então, dessa maneira, eu consigo fazer a sobrescrever aqui. Aí, na classe principal, eu vou vir aqui, ao invés de retorna dados alunos, eu só vou colocar retorna dados, ó. Dados, vou até tirar o pessoais, aluno, ok? E aí, quando eu dou play, aí, ó, ele mostrou tudo. Ou seja, ele foi na classe pessoa, montou os dados. Foi na classe aluno, montou os dados. E apresentou aqui para mim na tela. Então, o que que ele fez aqui? Por um determinado momento, a classe de dados lá, ela foi alterada. Se eu chamar pelo professor os dados, não vou ter problema. Quer ver? Fechar. Vou na classe, cadê? Na classe principal. Dei um print do aluno. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. E aí eu vou colocar os dados do professor. E aí eu vou colocar, ó. Opa. Professor 1. Opa. Professor 1, ponto. E aí ele tem aqui, ó, retorna dados. Cadê? Aqui, ó, retorna dados. Tá? Então, quando eu der um print, vou até vou pular uma linha aqui, só para
fazer uma linha de divisão aqui entre os dois, só pra gente realmente ver, tá? Vou pôr um monte de asterisco assim, ó. E vou dar play. Pronto, ó. Do aluno, ele trouxe RG, CPF, celular, curso e data de ingresso. Do professor, ele só trouxe nome, RG, CPF e celular. Por que que ele fez isso? Porque aqui eu estou usando o método na sua essência. E aqui eu sobrescrevi o método. Então, chamei o mesmo método, tá? Só que para classes diferentes. Uma para professor e outra para aluno. Por isso que eu acabo tendo essa diferenciação e principalmente tendo esse tipo de visão, tá? Então, dessa maneira, eu transformei. Eu fui lá, transformei, mas ele continua igual. É igual na festa. Você vai com a fantasia, só que você continua sendo você mesmo. Tudo bem? Terminou a festa, tirou a fantasia. No caso ali, terminou a solicitação, ele volta ao normal. Ok? Então, esse é o método override, tá? Pensando nisso, pensando nesse método, nós também podemos trabalhar a sobrecarga do método, tá? E de construtores, tá? É um tipo de polimorfismo e é exatamente comum na programação orientada a objetos. Em português, a sobrecarga significa além da capacidade. Então, eu vou fazer o método trabalhar além da capacidade dele, tudo bem? A sobrecarga ocorre quando tanto o método da classe quanto o método construtor em um método construtor da classe. Então, tanto no método da classe quanto no método construtor. A sobrecarga em Java é a capacidade que a linguagem oferece para que você tenha mais de um método com o mesmo nome, tá? Então, é exatamente isso que eu estou falando. Então, você tem mais de um método com o mesmo nome na mesma classe. Então, eu posso ter, por exemplo, vários métodos com o mesmo nome na mesma classe. Sobretanto, contudo, a assinatura deles é diferente, tá? Então, mas o que é assinatura? Você sabe o que é assinatura do método? Não? Assinatura são os parâmetros que ele recebe. Ou seja, ele pode receber num método um parâmetro e no outro um parâmetro totalmente diferente, tá? Para ficar um pouco mais claro, eu vou usar esse mesmo código que a gente está usando para demonstrar para você. Então, agora a gente vai imaginar que o aluno, tá? A gente tem o objeto aluno e vai ter mais de uma maneira duas maneiras de criar esse objeto aluno, tá? O primeiro cria na forma vazia e depois acrescenta os dados, ou cria diretamente. Já com os dados prontos, nesse caso, precisamos sobrecarregar o método. Então, a gente vai sobrecarregar a classe. Então, vou no aluno, tô aqui, então ele tá bem simples aqui, né? Então, eu criei as variáveis, criei o método aqui retorna dados que está com override. Só que eu vou fazer o seguinte, agora eu vou criar o aluno. Então, eu vou criar os métodos construtores. Então, criando os métodos construtores. Vou colocar aqui abaixo da minha criação. Opa, deixa eu ver. Ah, não, ali. Coloquei errado. Aqui, ó. Abaixo da minha criação. Aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar o aluno, então ele vai ser o construtor. Deixa eu anotar aqui, ó. Método construtor. Tá? Tá? E aí eu vou criar aqui. Então, por exemplo, public aluno, ok? E aí, dentro desse public aluno, esse aqui eu vou criar vazia, tá bom? Então, um padrão. Então, eu vou colocar assim, ó, super. Tudo bem? Então, eu criei o método construtor vazio, tá? Então, criei um método construtor vazio. Agora, eu vou sobrecarregar o método. Sobrecarga do
método construtor. Tudo bem? Então, vou carregar, vou sobrecarregar ele com uma assinatura. Então, eu vou colocar assim, ó. Public, tá? E aí, eu vou colocar os dados aqui. Public aluno. Aqui, deixa eu ver. Aluno. E aí, agora eu vou colocar a assinatura. Então, aqui que vai a assinatura. Então, aqui, ó. String nome. String RG. String CPF. Então, eu vou pegar as coisas que estão lá na minha classe mãe para sobrecarregar meu método, tá? Então, CPF. Já tanto faz. Vírgula. String endereço. Tá? Deixa eu ver. String celular. Não lembro mais qual que é a próxima. Deixa eu ver. Nome, celular. Ah, falta data de nascimento. Nome, RG, CPF, endereço, celular. E string DD nascimento. Tá? Então, coloquei aqui a minha assinatura para o meu método construtor. Tudo bem? Então, tá aí a minha assinatura. E aí, de novo, eu vou colocar aqui, ó, super. Tudo bem? E aí, eu vou atribuir as coisas, vou pegar as coisas do método mãe e vou trazer para cá. Então, eu vou escrever assim, ó, fiz, ponto, ó, todas as informações. Vamos lá, nome. Que vai ser igual ao que eu criei ali, ó. Tô colocando no lugar errado, tá vendo, né? Ctrl X. Ctrl V. Então, tis.nome. E vai ser igual a nome. Tá? Aí, mesma coisa, ó. Tis.rg. Que vai ser igual a RG. Tis.cpf. Que vai ser igual CPF. Da onde eu tô tirando esses nomes? Daqui de cima, tá? Ó. CPF. Tis.celular, que vai ser igual a celular. Com C maiúsculo. Tis.endereço vai ser igual a endereço. Tá? Então, eu tô o quê? Tô sobrecarregando o método, tudo bem? E falta a data de nascimento. Então, tis.dt nascimento igual dt nascimento. Ok? Então, eu tô sobrecarregando esse método, tá bom? Aí, agora, eu vou colocar as informações que eu tenho aqui também, tá? Então, eu vou colocar curso, data de ingresso. Vou colocar aqui, ó. Então, ó, tô acrescentando. Vou colocar vírgula e vou pular linha, tá? Posso fazer isso? Posso. Então, eles também são string. Então, string, tá? Curso e string para data de nascimento, data de ingresso, tá? E aí, agora, eu vou pegar os métodos da classe aluno. Vou fazer a mesma coisa, ó. Tis, ponto. Aí, eu vou colocar aqui, ó, data de ingresso. Ó. Data de ingresso, que vai ser igual data e ingresso. E ó, vou pegar tis, ponto. Qual foi o curso, né? Curso, que vai ser igual a curso.
Então, eu tô pegando o quê? Tô pegando as informações da classe mãe, aqui, ó, classe mãe, e tô pegando coisas da classe filho, classe local, tá? Que é essa classe que a gente está trabalhando aí, tá? Aí, continuo com override, retorna dados, do mesmo jeito. Você vê que engordou a classe, né? Então, a classe principal deu aquela engordadinha, tudo bem? A classe principal não, a classe aluno deu aquela engordadinha. E agora, ao invés de eu passar, bloqueando pessoa, ao invés de eu passar as informações dessa maneira, cadê? Principal, desculpa. Ao invés de eu criar dessa maneira, aqui, o que eu vou fazer? Eu posso usar um método sobrecarregado. Ou seja, vou pegar e passar todos esses parâmetros, chamar o aluno com esses parâmetros. Ou seja, ao invés de fazer linha por linha, do jeito que eu tô fazendo, eu vou fazer assim, ó. Aluno é igual a 1, aluno a 1 igual a new aluno, certo? Só que aí aqui dentro, ó, eu posso já passar os parâmetros, tá? Então, aqui dentro, eu posso já passar os meus parâmetros. Então, eu pego essas informações que estão aqui, ó, e eu vou passando. Então, por exemplo, ó, o nome do aluno é José da Silva Sal. Então, vou vir aqui, substituo aqui. O RG dele, cadê? Esse é o RG dele. Ó, Ctrl C, Ctrl V. Esse aqui é o CPF dele. Ctrl C, Ctrl V. Tô fazendo assim mais para agilizar, tudo bem? Aqui, a Rua das Ruas 10 vai vir para cá. O número do celular dele, com aspas, porque é uma string. Ó, o número do celular. Vou dar Enter aqui para colocar a data de nascimento. Ó. Data de ingresso no curso. E, por último, o curso. Chamar essa linha ali para cima. Tá? Vamos ver se foi tudo. Tem dois parênteses aqui, por isso que ele tá dando erro, tá? E aí, o que que acontece? Isso aqui, ó, pode sumir. Por quê? Eu já chamei através da sobrecarga do método. Então, se eu der um play aqui, continua igual. Ah, mas se continua igual, por que que eu tenho que fazer isso? Porque, na verdade, a gente está trabalhando com as boas práticas, né? E usando tudo que o Java, que é a orientação a objetos, pode trazer para a gente. Então, o que a gente viu? Herança, polimorfismo e sobrecarga do método. Legal? Ah, então tá bom. Até a próxima.